está acontecendo no mercado editorial brasileiro, ou mais especificamente com o mercado de literatura no Brasil? Comecei a atuar nesse mercado há pouco mais de 20 anos e as transformações são imensas. Posso falar de vários aspectos. Primeiro, quando eu comecei, eram 5 ou 6 grandes editoras que davam as cartas no mercado. O gosto era muito pautado por grandes jornais que tinham cadernos culturais muito maiores, né? Muitos desses foram extintos. Boa parte do que era legitimado em termos de autores a serem lidos partia daí. A universidade, acho que tinha um aspecto ainda importante em termos de alguns críticos universitários terem um grande peso naquilo que as editoras escolhiam, que os críticos resenhavam nos jornais e aquilo que chegava às livrarias. Obviamente era um mundo de escritores homens brancos, na sua grande maioria, poucas mulheres no mercado, em termos de autoras, editoras, donas de editoras. Isso não se fala nem na questão de homens e mulheres negros, que estavam muito apartados desse mercado. A concentração era enorme no eixo Rio-São Paulo, em termos de tudo: editoras, cadernos culturais, críticos, autores. E nesses últimos 20 anos, acho que muita coisa aconteceu. É óbvio que a gente pode apontar uma série de deficiências, a gente sempre fica procurando encontrar um sistema literário, uma sociedade mais justa e mais equânime para todos. Isso acho que, obviamente, ainda não é possível, mas acho que não tem como a gente não perceber o quanto mudou, principalmente na última década, a questão das editoras. Acho que hoje a gente tem novas editoras, jovens editoras com um trabalho excepcional de curadoria, de escolha de títulos, de qualidade de edição. Eu acho que tem gente de altíssimo nível hoje dirigindo essas editoras independentes. Essas editoras têm trazido boa parte do que é mais relevante e impactante em termos de literatura que se lê no Brasil hoje. Tem revelado autores e autoras, principalmente autoras importantíssimos para o nosso mercado hoje. Eles trouxeram um oxigênio enorme para o nosso sistema literário. Tanto que obrigaram grandes editoras a repensar esses catálogos, a pensar em novos selos e a começar a trabalhar com outro tipo de autor. Outra mudança importante é a questão das livrarias. Eu acho que a gente teve uma dinâmica importante há uma década, um pouco mais de uma década, com a chegada da Amazon e com a quebradeira das grandes redes, especialmente da Cultura e da Saraiva. Mas aí também tem um movimento que é muito interessante, que eu acho fantástico, principalmente em São Paulo, acho que isso é muito forte, e algumas outras cidades como o Rio, ainda de uma forma mais tímida, que são as livrarias independentes, que têm feito um trabalho incrível em termos de curadoria, de eventos, têm sido lugares de encontros muito legais entre autores e públicos, entre autores e editores, autores e livreiros. Eu acho que isso tem criado um sistema de convivência nesse mercado muito estimulante para quem trabalha, para quem acompanha e para quem gosta de ler literatura no Brasil. Acho que esse é um dado novo muito relevante, com certeza. Eu acho que tem a questão dos cadernos culturais, que realmente foi uma grande perda. Eu acho que a gente perdeu ótimos cadernos que eu acho que possibilitavam uma circulação e um debate de ideias a partir do livro de uma forma muito interessante. Isso, de certa forma, confirma uma hipótese que eu repito já há um bom tempo, de que, para a grande imprensa, a cultura é um asterisco, é uma coisa totalmente eventual, e para boa parte dessa imprensa, a cultura é simplesmente o descanso da semana. Esses veículos, como a gente vê pelo desaparecimento da literatura, e nem se fala de outras artes como dança ou teatro, onde hoje a crítica é mínima que a gente tem nesses espaços. Claramente a cultura não impacta a política, não impacta a sociedade e não muda o país.
o que é uma pena. Por outro lado, a gente tem essa explosão das redes sociais, com fenômenos muito legais, muito interessantes e muita bobagem acontecendo. A gente tem, eu acho que, uma novas formas de curadoria, quer goste-se ou não. Eu, que sou alguém que venho de uma imprensa mais tradicional, escrevendo para jornal, eu trabalhando em rádio, tenho aqui esse canal agora, tentando criar algum tipo de conversa com o leitor ou com as pessoas que acompanham o meu trabalho. Tenho aí o Instagram, o Zé Godoy Real também, onde eu procuro fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a gente tem, assim, muita gente falando de livro, muita gente falando, conversando com escritores. Muitos escritores hoje são o próprio canal de divulgação de seus próprios trabalhos por meio das suas redes sociais. É uma nova forma de consumo. Tem todo esse fenômeno dos TikTokers, que, de certo modo, parece que tem conversado com uma nova geração de leitores, que é importante para o sistema literário. Ou seja, é uma capilaridade muito mais ampla, que parece interessante em termos de diversidade de público. Ao mesmo tempo, tem algumas dúvidas sobre a profundidade do debate que é gerado pelo que se faz hoje de crítica por essas plataformas. Esse é o mercado como ele está acontecendo. Eu vejo, assim, ao mesmo tempo, tem toda a questão das feiras, né, ou das festas literárias, que viram um fenômeno no Brasil. A gente tem hoje, Brasil afora, uma série de eventos onde você tem esse contato entre autor e leitor. Claramente, hoje, as demandas para um autor hoje são muito diferentes. É muito difícil hoje um autor que não fala em público prosperar nesse mercado. É uma demanda que não existia décadas atrás. O autor poderia ser um recluso, poderia se recusar a falar com a imprensa, não atender ninguém. E hoje, um autor que começa nesse mercado com essa postura provavelmente não vai passar do primeiro livro. Ao mesmo tempo, outro fenômeno muito interessante é a questão dos clubes de leitura, os clubes do livro, que tem gerado uma série de discussões em grupos pequenos, em grupos enormes, trazendo a discussão de obras para o público. Isso tem sido um fenômeno em termos de comerciais, em termos de venda de alguns títulos, o que eu acho um fenômeno muito, muito interessante. Ou seja, é um cenário de muitas mudanças, muitas engrenagens acontecendo ao mesmo tempo, onde aí a grande reflexão é a questão do leitor. A gente tem formado mais leitores dessa forma? Eu acho que sim. Os leitores hoje leem mais do que liam antigamente? Não sei, é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que a gente teve e tem uma geração que envelheceu, vai envelhecendo, formada como leitores mesmo, e que se acostumou a ler muito e que lia com uma profundidade enorme. Eu acho que isso é uma pequena carência que a gente tem hoje no mercado. Embora as editoras tenham lançado títulos robustos, né, títulos de autores com projetos muito audaciosos, livros longos, com uma carpintaria literária rebuscada. Esse tipo de livro, acho que em décadas atrás, tinha leitores certeiros. Hoje, tirando esses leitores que já vão envelhecendo mais, eu tenho dúvidas se a gente está vendo em leitores mais jovens a capacidade ou o desejo de encarar obras como essas. Eu acho que tem uma disputa por tempo enorme também na nossa época, onde o livro é uma ferramenta onde ele tem dificuldade de disputar esse tempo, porque o audiovisual permite formas muito breves de consumo, e o livro, querendo ou não, ele vai te demandar tempo, vai te demandar concentração, coisas que hoje são muito escassas na nossa cultura. Por outro lado, cada vez mais acho que se fala do livro como um espaço de recuperação da capacidade de se concentrar, de se sentir alheio a toda a bagunça, todo esse ruído constante que a cultura digital gera entre nós, e de ter algum tipo de vida offline, né? Fora das redes, fora da conexão constante na qual nós vivemos. Acho que esse é um grande panorama do que está acontecendo hoje no mercado editorial, no mercado de literatura especificamente. Eu acho que é um momento muito bom, muito estimulante para quem está trabalhando com isso. Eu me sinto muito privilegiado de estar vivendo essa época. Eu me sinto muito incluído assim nesse momento.
Eu acho que eu vim e acho que senti muito o quanto era difícil você circular no mercado de 20 anos atrás, e eu estou falando aqui de um homem branco com diversos privilégios, e mesmo eu senti dificuldades de entrar nesse mercado por questões de quanto ele era dominado por poucas cabeças. Acho que hoje o mercado é muito mais democrático, e se eu sinto isso com todas os privilégios dos quais eu usufruo, eu imagino que isso se espalhe por aí de uma forma mais ampla. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que essa é uma conversa que vale a pena prosseguir. Quem sabe eu faça novas postagens daqui para frente aí, falando um pouco sobre isso. Mais especificamente, talvez, sobre algum desses assuntos. É isso. Até a próxima. Valeu. Abraços.